Basta visualizar um escritório corporativo ou, sabem, daqueles laboratórios de informática no final dos anos 90? O cenário era dominado por aquele mar interminável de caixas beges. Uhum, tudo muito padronizado, né? Exato. Eram monitores gigantescos, super barulhentos, que ocupavam metade da mesa, teclados encardidos e aquele emaranhado de cabos grossos. O computador era visto puramente como um equipamento utilitário. Era quase como um maquinário industrial pesado que, por acaso, habitava o ambiente de trabalho. Perfeito. A expectativa era sentar ali, executar uma tarefa super árdua e levantar. Não havia, nenhuma intenção de criar uma resposta emocional com aquele pedaço de plástico e silício. Pois é, o foco da indústria inteira estava nas entranhas da máquina. A guerra comercial era travada puramente nos números. Quem entregava mais megahertz, quem oferecia o maior disco rígido, essas coisas. Sim, a ficha técnica era tudo. Exatamente. O design exterior era apenas um caixote necessário para proteger as placas da poeira. A experiência de quem estava ali usando, o conforto visual, a estética, eram conceitos que beiravam o irrelevante para a engenharia clássica da época. Até que ocorre uma ruptura colossal. De repente, no meio dessa sala fria e bege, surge um objeto que parece uma bala de goma gigante, translúcida, brilhando em um tom de azul esverdeado vibrante. Uma revolução visual. Nossa, total! O maquinário frio se torna instantaneamente um objeto de desejo. E é por isso que a nossa investigação de hoje, aqui na nossa série Heroes of Tech, explora exatamente esse ponto de inflexão na engenharia de produtos. Muito bem lembrado. O objetivo dessa nossa análise não é apenas contar a história de um computador colorido. A missão é dissecar as engrenagens técnicas, as decisões de design industrial e, claro, a liderança implacável de Steve Jobs que deram origem ao iMac G3. E para construir essa narrativa, a base documental que reunimos é riquíssima. Compilamos desde as especificações técnicas de hardware da época e recortes históricos de publicações como a Macworld, até registros de arquitetura de museus de tecnologia. E tem bastidores de agências de publicidade também, né? Sim. Mergulhamos nos relatos do Kent Sagel, que trabalhou na campanha do iMac, e fomos ainda mais longe. Cruzamos dados com documentos da NASA sobre processadores utilizados em missões interplanetárias, tudo para entender como um único produto alterou o curso da computação pessoal. Porque o iMac G3, que foi lançado ali em 1998, é o momento exato em que a tecnologia deixa de ser uma caixa intimidadora para se tornar um bem de consumo voltado para a emoção. Uhum. Foi a tábua de salvação que impediu a falência da Apple e ditou as regras de desenvolvimento de hardware para as décadas seguintes. Mas para entender o remédio, a gente precisa primeiro entender a doença. Com certeza. E a doença era grave. Se voltarmos a 1997, o cenário interno da Apple não era apenas ruim, era disfuncional. Estou curiosa para detalharmos isso. Olha, a empresa estava basicamente em queda livre, perdendo centenas de milhões de dólares a cada trimestre. Só que o problema financeiro era apenas, um sintoma de um portfólio de produtos que havia se tornado um labirinto esquizofrênico. Era muita linha diferente, né? Demais. Havia a linha Performa, a linha Quadra, a linha Power Mac e dezenas de variações numéricas que, nem os próprios vendedores da Apple conseguiam diferenciar. Nossa, é uma confusão. E não parava por aí. Eles investiam em impressoras, câmeras digitais, aquele PDA Newton e até um console de videogame chamado Pippin. Ah, o Pippin. Foi um desastre. Um fracasso comercial absoluto. Havia uma sobrecarga cognitiva enorme, tanto para a cadeia de suprimentos quanto para o consumidor final, que não sabia o que comprar. Sabe, eu gosto de pensar nisso usando uma analogia botânica. É como um jardineiro que herda uma árvore gigante, mas que está completamente tomada por galhos doentes e parasitas. Boa analogia. Se a raiz está morrendo, não adianta tentar plantar flores novas em volta. A única solução é pegar uma serra e cortar os galhos podres de forma impiedosa, para que o tronco principal volte a receber nutrientes. E foi exatamente isso que o Steve Jobs fez ao retornar à empresa. Ele trouxe a guilhotina. E foi uma guilhotina que eliminou mais de 70% de toda a linha de produtos da empresa. Jobs acreditava que, se a própria equipe não conseguia explicar a diferença entre um Mac Performance 6400 e um 6500,
o consumidor comum jamais entenderia. E o que colocou no lugar dessa bagunça toda? No lugar daquele caos, ele desenhou uma matriz brutalmente simples e um quadro branco. Apenas 4 quadrantes. Como funcionava? Eram 2 colunas rotuladas consumidor e profissional, e 2 linhas rotuladas desktop e portátil. A ideia era que o foco passaria a ser apenas 4 computadores excelentes e nada mais. Só que ao preencher essa matriz, ficou evidente que havia um buraco crítico ali, né? O quadrante de desktop para consumidor estava completamente vazio. Exato, faltava a peça principal. Eles precisavam de uma máquina focada no usuário doméstico que custasse menos de $2.000. Foi assim que nasceu o projeto interno chamado C1, que mais tarde seria o iMac. O problema é que ideias brilhantes precisam de fluxo de caixa para sobreviver. Sem dinheiro, nada sai do papel. E a Apple estava a poucos meses da insolvência total. É nesse momento que acontece um dos movimentos corporativos mais surpreendentes daquela década. Jobs anuncia um investimento de $150 milhões vindo diretamente da arquirrival, a Microsoft. Nossa, eu lembro que esse anúncio gerou vaias ensurdecedoras da plateia durante a Macworld de 1997. Ver o Bill Gates aparecendo em um telão gigante atrás do Steve Jobs parecia tipo uma rendição completa. Parecia o fim da linha moral, né? Sim, mas as engrenagens por trás desse acordo eram puramente pragmáticas. Para a Microsoft, injetar esse dinheiro e garantir o desenvolvimento do pacote Office para Mac era uma forma super inteligente de manter um concorrente vivo. Ah, claro, por causa do monopólio. Exatamente. Isso ajudava a desviar a imensa pressão do governo americano e das investigações de práticas anticompetitivas que a Microsoft enfrentava. Fazia todo sentido mostrar para o governo que havia concorrência, mesmo que essa concorrência estivesse respirando por aparelhos na UTI. E para a Apple, além da injeção de capital, o acordo tornava o Internet Explorer o navegador padrão do Mac. O que garantiu que o sistema operacional não ficasse isolado da web que estava explodindo na época. Sim, mas acima de tudo esse acordo comprou tempo. Sinalizou para o mercado e para os desenvolvedores que a Apple não iria fechar as portas no mês seguinte. Com esse fôlego, a engenharia pôde se trancar no laboratório e focar no projeto C1. E aqui a lógica de fabricação foi completamente subvertida, não é? Foi uma virada de chave total. A engenharia clássica de computadores sempre funcionou de dentro para fora. Os engenheiros elétricos desenhavam uma placa-mãe retangular, posicionavam o processador, a memória, a fonte, e só depois entregavam esse bloco rígido para a equipe de design com a instrução de construir uma caixa em volta. Uma caixa para esconder a bagunça? Isso. Mas o Johnny Ive, o designer industrial da Apple, que inclusive estava prestes a se demitir pela falta de visão da gestão anterior, mudou essa pergunta assim que o Jobs assumiu. Em vez de partir da placa de circuito, a equipe partiu da emoção. Uma abordagem totalmente inusitada. Muito. A primeira pergunta inicial do projeto foi tipo, como as pessoas devem se sentir ao usar este computador? É fascinante ver como a emoção foi literalmente transformada em uma especificação técnica. Os documentos do projeto detalham que a equipe buscou inspiração fora do mundo da tecnologia. Eles analisaram distribuidores de doces, sabe? Sim, máquinas de chiclete. Exato, e objetos que transmitissem uma sensação de alegria e acessibilidade. A famosa primeira cor do iMac, aquele tom chamado Bond Blue, foi inspirada em um pedaço de vidro de praia esverdeado polido pelo mar. O objetivo era criar algo que não se parecesse de jeito nenhum com equipamento de escritório. E transformar essa visão artística em realidade física exigiu que o hardware interno se tornasse totalmente submisso ao design externo. Deve ter sido um pesadelo para os engenheiros. Nossa, e como foi? Eles queriam uma carcaça translúcida, curva, em formato de gota ou de ovo. O problema crônico dessa decisão é que placas de circuito não são curvas. Elas são blocos retangulares e rígidos. Não tem como dobrar a placa-mãe, né? Pois é. Fazer uma caixa curva significa criar espaços vazios muito bizarros lá dentro. Além disso, como o plástico era transparente, cada fio, cada parafuso e até o dissipador de calor precisavam ser esteticamente agradáveis. A carcaça plástica do iMac acabou custando quase 3 vezes mais do que o gabinete comum de um PC da época. Caramba. E para resolver esse quebra-cabeça espacial de encaixar peças retangulares numa gota transparente,
As fontes mostram que a Apple precisou recorrer a softwares de modelagem 3D super avançados, como Alias Wavefront, integrados ao sistema Unigraphics. E detalhe, o Unigraphics era um software utilizado na indústria aeroespacial. Exatamente. Eles precisaram de ferramentas de modelagem de foguetes só para prever exatamente onde cada capacitor iria bater na parede curva de plástico. Mas precisamos fazer uma pausa crítica aqui. Do ponto de vista estrito da engenharia clássica, priorizar a estética assim em detrimento da função não é um perigo absurdo? Como assim? Tipo, você está obrigando toda a eletrônica que gera muito calor a se espremer dentro de uma bolha de plástico fechada sem aquelas saídas de ar óbvias. Isso não é uma receita infalível para derreter o computador. Ah, sim. O risco térmico era de fato o maior pesadelo dos engenheiros nesse projeto. Em um PC normal, se o calor aumenta, você simplesmente adiciona mais espaço na caixa ou coloca uma ventoinha maior. Faz muito barulho, mas resolve. Mas o conceito do iMac, como um eletrodoméstico amigável, proibia ventoinhas barulhentas. Um liquidificador ou uma torradeira não soam como turbinas de avião decolando. Então o iMac também não deveria. E como eles resolveram isso sem ventoinha? A equipe optou por uma refrigeração passiva. Para que o monitor CRT de tubo, que já esquentava um absurdo, e o processador não derretessem a carcaça de plástico, eles utilizaram o princípio da convecção natural do ar. Eles criaram um efeito de chaminé térmica. Como isso funcionava fisicamente lá dentro? O design incluiu aberturas bem discretas na parte inferior da máquina e uma grande saída de ar escondida ao redor daquela alça de transporte, na parte superior. Então o ar frio era puxado por baixo. À medida que os componentes esquentavam o ar lá dentro, esse ar quente subia naturalmente. Porque o ar quente é mais leve, né? Exato, a física básica. Ele escapava pelo topo e forçava um fluxo contínuo de ar fresco entrando por baixo, sem precisar de nenhuma peça móvel ou barulhenta. Foi um verdadeiro triunfo de integrar a engenharia térmica ao formato estético. Mas, para conseguir comprimir tudo ali dentro, decisões drásticas de conectividade precisaram ser tomadas. E aqui entramos na fase de cortes brutais, que é muito interessante. Forçar a eletrônica a caber nesse conceito custou caro em termos de tecnologias antigas. Vamos examinar as entranhas dessa máquina. O que exatamente chegou às mãos do consumidor? Sob aquela carcaça translúcida, a máquina contava com um processador PowerPC G3 rodando a 233 MHz. Acompanhando ele, tínhamos apenas 32 MB de memória RAM, um disco rígido de 4 GB, um modem de 56K embutido para conexão de escada e, claro, um monitor CRT de 15 polegadas totalmente integrado. Espera aí. Apenas 32 MB de RAM para rodar um sistema operacional com interface gráfica robusta que lidava com internet e multimídia, isso parece perigosamente baixo até para os padrões mais agressivos da época, não? Era mesmo o limite do aceitável. O sistema operacional deles, o macOS 8, era otimizado para não devorar muita memória em tarefas básicas. Mas a real razão para os 32 MB era pura contenção de custos. Tinham que manter o preço abaixo dos $2.000. Exato. Como a carcaça transparente era caríssima, isso forçou concessões pesadas nos componentes internos. Contudo, a verdadeira controvérsia técnica não foi o que eles incluíram, mas sim o que eles decidiram assassinar ali. O iMac G3 decretou a morte do disquete. Nossa, a remoção do leitor de disquetes de 3,5 polegadas foi um choque cultural gigantesco. O disquete era o pendrive daquela geração. Era a vida de todo mundo. Sim, era a única forma barata e universal de mover um arquivo de texto de um computador para outro ou de instalar programas novos. Ao remover essa peça, a Apple estava afirmando na cara dura que o armazenamento físico removível de baixa capacidade estava morto. E eles foram muito além do disquete, viu? Portas clássicas que existiam no ecossistema Mac há anos foram exterminadas da noite para o dia. A porta ADB, que era usada para conectar mouses e teclados da Apple, foi eliminada sem dó. E a porta SASE também, né? Sim, a SASE, que era o padrão profissional para conectar discos rígidos externos e scanners, desapareceu.
O problema do SASE é que era um pesadelo técnico para o consumidor doméstico. Exigia configuradores físicos chamados terminadores, uns cabos gigantescos e lidava com constantes conflitos de identificação. Era zero amigável. E a porta ADB também tinha suas falhas. Se alguém desconectasse o teclado com o computador ligado, corria o sério risco de queimar a placa-mãe. Então, qual foi a aposta para substituir todo esse legado problemático e cheio de conflitos? O USB, Universal Serial Bus. Era um padrão que já estava no mercado havia alguns anos, mas era largamente ignorado pela indústria de PCs. Ninguém levava muito a sério. E a Apple apostou absolutamente todas as fichas no USB de uma vez só. Sim, porque ele permitia conectar e desconectar periféricos com a máquina ligada, sem conflitos, usando um cabo que era idêntico para todo mundo. Foi uma decisão de impor a adoção através da força bruta de mercado. A eliminação do disquete forçou os usuários a utilizarem o leitor de CD-ROM e principalmente a internet para transferir arquivos, o que validava a inclusão daquele modem interno. Faz todo sentido. E ao mesmo tempo, ao colocar apenas portas USB no iMac, eles enviaram um recado claríssimo à indústria de periféricos. Se fabricantes de impressoras ou scanners quisessem acessar essa base imensa de novos consumidores, eles seriam obrigados a abandonar conectores antigos e abraçar o USB. O iMac foi o verdadeiro catalisador que tornou o USB universal de fato. Sabe, fazendo um paralelo com a indústria automotiva contemporânea, é como se uma montadora decidisse lançar o seu modelo mais popular totalmente sem espelhos retrovisores físicos, apostando que câmeras e sensores são o futuro inevitável. É um ótimo exemplo. Isso causa pânico inicial nos motoristas que estão acostumados ao padrão antigo, gera reclamações imensas na mídia, mas força as leis de trânsito e o mercado de autopeças a evoluírem de uma vez por todas. É uma transição dolorosa, mas supervisionária. E muito dessa postura intransigente vinha diretamente da liderança do Steve Jobs. Totalmente. O microgerenciamento dele nesse projeto beirava a obsessão doentia. Uma das anedotas resgatadas dessas fontes mostra que o lançamento do iMac G3 quase foi abortado semanas antes do anúncio oficial. E você sabe o motivo. Qual foi a crive da vez? O leitor de CD. A equipe de engenharia utilizou um drive de bandeja, sabe? Aquele modelo clássico de PC que salta para fora e exige que você encaixe o disco no pino central? Sei, que faz um barulhão para ejetar. Esse mesmo. O Jobs achava essa bandeja deselegante, barulhenta e frágil. Ele exigia um mecanismo de sucção, onde o usuário apenas desliza o disco levemente para dentro de uma fenda no painel e a máquina puxa. É fascinante pensar que algo tão trivial quase tenha afundado o projeto inteiro que salvaria a empresa da falência. Jobs era cabeça dura. Ele só recuou após a equipe técnica provar por A mais B que não havia fornecedores no mundo fabricando drives de sucção rápidos o suficiente a tempo daquele lançamento. E mesmo assim, só aceitou sob a promessa juramentada de que a próxima revisão do iMac adotaria a fenda. E se ilustra bem o nível de controle da experiência de ponta a ponta que ele exigia. Claro que esse foco cego no design teve seus tropeços, né? É impossível ignorar o infame mouse redondo que acompanhava o iMac, o apelidado Rock Puck. Ah, o mouse. Uma peça de hardware que exemplifica perfeitamente quando a forma suplanta totalmente a função. Esteticamente, o mouse era brilhante. Sendo circular e feito daquele plástico translúcido, ele exibia a placa de circuito perfeitamente alinhada no interior. Era lindo na mesa. Combinava com toda a linguagem visual do computador. Mas do ponto de vista ergonômico, foi uma catástrofe absoluta. Uma dor no pulso. Sim, e por ser perfeitamente redondo, o usuário não conseguia identificar apenas pelo tato se o mouse estava apontando para cima ou meio de lado. Você ia mover a mão e o cursor ia parar lá no canto oposto da tela constantemente. Nossa, o mouse virou motivo de piada na indústria quase imediatamente. Mas olha, erros ergonômicos à parte, essa máquina com design alienígena precisava de um empurrão mercadológico poderoso para convencer o consumidor comum a abrir a carteira, né? E toda boa campanha precisa começar com um nome forte. O codinome de laboratório era C1, como a gente falou, e o Steve Jobs tinha uma ideia fixa na cabeça. Ele queria batizar o computador de Macman. Nome péssimo.
Provavelmente ele estava tentando surfar na nostalgia do sucesso do Walkman da Sony, mas já soava antiquado para 1998. E aí a agência de publicidade que atendia a Apple, liderada nesse projeto pelo Ken Segall, recebeu a missão super indigesta de convencer o Jobs a abandonar essa ideia. Deve ter sido uma reunião tensa. E foi. Após várias rodadas de bate-boca, o Segall apresentou o nome iMac. Aquele I minúsculo que se tornaria o prefixo mais valioso do planeta? E a justificativa principal para o I era a internet, certo? O diferencial da máquina era conectar-se super rápido à rede com aquele modem embutido. Exato. Mas a agência também argumentou que o I representava individualidade, instrução e inspiração. O curioso dessa história é que o Jobs odiou o nome nas primeiras 2 vezes em que ele foi apresentado. Ele rejeitou. Rejeitou na hora. Ele só cedeu quando a equipe da agência mandou fazer um modelo físico com a palavra iMac impressa e colada de verdade na carcaça do protótipo. Ver a harmonia visual da fonte minúscula com a letra maiúscula foi o que quebrou a resistência dele. Que detalhe incrível! E com o nome definido, a mensagem pública precisava ser matadora. E eu acho que nada exemplifica melhor a eficácia dessa comunicação do que aquele vídeo promocional exibido na Macworld, conhecido como Simplicity Shootout. Ah, o comercial do duelo. É fantástico. O comercial testava a promessa principal do produto, que era não intimidar o usuário. O vídeo colocava o Johann Thomas, um garoto de apenas 7 anos, junto com o cachorrinho dele e uma caixa do iMac, competindo contra o Adam Taggart, um estudante de MBA de 26 anos que estava equipado com um PC concorrente da HP rodando o Windows 95. O objetivo era simples: ver quem conseguia montar a máquina e acessar a internet primeiro. E o cenário do estudante de MBA era um verdadeiro inferno burocrático. Naquela época, configurar um PC tradicional para acessar a internet exigia desembaralhar cabos de monitor, teclado, mouse e caixas de som. Conectar tudo na parte de trás daquela torre cinza cheia de portas iguais. Fora os conflitos de driver. Exatamente. Ele tinha que ligar a máquina, enfrentar conflitos de porta serial e usar discos de instalação enormes só para o modem decidir funcionar. Enquanto o estudante suava frio lá, lendo manuais intermináveis, o garoto de 7 anos conectou apenas 2 cabos, o de força e a linha telefônica. 2 cabos e pronto. Ele ligou a máquina e já estava navegando na internet em uma fração do tempo que o universitário levou só para ligar o monitor. Foi um golpe de marketing. Atacou diretamente a tecnofobia das pessoas. A mensagem era de que o computador não precisava ser um teste de paciência ou de conhecimentos avançados de engenharia. E essa simplicidade acessível, combinada ao design translúcido, provocou uma onda cultural incontrolável. Virou febre. O iMac não apenas foi o computador mais vendido no Natal daquele ano, salvando o balanço da Apple, mas influenciou o design global. Rapidamente, a gente viu a Nintendo lançar o Game Boy Color e o Nintendo 64 com carcaças plásticas translúcidas expondo seus circuitos internos. Eletrodomésticos, de ferros de passar roupa até grampeadores, adotaram o plástico Bond Blue. Era a estética do fim do milênio. Mas, além desse impacto enorme na cultura pop, o iMac G3 dominou um setor comercial muito específico: a educação. As escolas adotaram essa máquina de forma massiva, e há um detalhe técnico fascinante que os documentos revelam sobre essa adoção. Qual o detalhe? Apesar de parecer uma bolha de plástico selada por fora, o que indicaria que seria uma caixa fechada contra modificações, a Apple, na verdade, fornecia manuais de serviço técnicos muito detalhados para as instituições de ensino. O hardware interno era surpreendentemente modular. Sério? Eu sempre imaginei que fosse blindado. Que nada. Isso é algo que passa despercebido. Se o técnico da escola soltasse alguns parafusos daquele gabinete interno escondido, ele tinha acesso direto à placa-mãe inteira, que era montada em uma gaveta deslizante. Era só puxar. Nossa, muito prático. Era possível adicionar mais memória RAM super facilmente, trocar o disco rígido e até substituir a placa do processador por uma mais potente. O setor educacional podia atualizar as máquinas por anos sem precisar descartá-las rapidamente. É uma ironia meio amarga se compararmos essa filosofia modular com os computadores ultra finos que a gente usa hoje, onde processador,
Memória e armazenamento são fundidos e soldados em uma única peça invisível, tornando qualquer reparo independente quase impossível, né? Uma mudança drástica de mentalidade. Sim, mas antes de finalizarmos essa análise do hardware, precisamos investigar aquele segredo que as fontes da NASA revelam sobre o coração dessa máquina. Ah, a parte do processador espacial? Isso, o processador PowerPC 750, que ficou muito mais conhecido pelo grande público como o famoso G3. Esse chip foi o fruto de uma aliança monumental entre a IBM, a Motorola e a Apple, que foi desenhado especificamente para combater a hegemonia técnica dos processadores Pentium da Intel. E a engenharia por trás desse chip é um feito histórico, viu? Os processadores da Intel daquela geração focavam unicamente em velocidade de clock pura, alcançando megahertz altíssimos. O PowerPC 750, por outro lado, adotou uma abordagem muito mais refinada e inteligente para resolver os cálculos sem gastar tanta energia térmica. Sim, ele era mais esperto que rápido. Ele implementava uma técnica de arquitetura bem robusta chamada de previsão dinâmica de desvios. Vamos detalhar o mecanismo por trás disso para quem nos ouve. A previsão dinâmica de desvios é tipo um motorista experiente no trânsito diário. Em vez de parar em cada semáforo e olhar o mapa para decidir a rota, o processador adivinha qual caminho o código do programa vai seguir antes mesmo do cálculo ser finalizado. Ele tenta prever o futuro do código. Ele pré-carrega essa resposta no pipeline. Se ele adivinhar corretamente, economiza um tempo imenso e entrega o resultado quase instantaneamente. Se errar, ele apenas descarta e recalcula, mas a taxa de acerto é tão alta que o processador se torna incrivelmente eficiente. Essa eficiência toda significava que o G3 realizava muito mais trabalho por ciclo de processamento do que seus rivais diretos da Intel. E isso sem precisar atingir aquelas altas frequências de operação. O resultado físico disso, consumo de energia drasticamente menor e baixa dissipação de calor. O que eram características vitais para não derreter a carcaça translúcida do iMac, já que ele não tinha ventoinhas. Exatamente. E essa exata arquitetura era tão robusta, fria e confiável que chamou a atenção dos laboratórios espaciais do governo. A arquitetura central do processador daquele iMac original foi endurecida contra a intensa radiação do espaço sideral, criando um chip derivado chamado RAD 750. O que nos leva ao fato mais extraordinário dessa nossa investigação. Esse mesmo cérebro de silício derivado do G3 é utilizado hoje em satélites militares, sondas interplanetárias e, mais notavelmente, é a arquitetura exata que opera dentro do rover Perseverance, que está conduzindo experimentos e explorando a superfície árida de Marte neste exato momento. É loucura pensar nisso. É um choque de realidade pensar que o DNA de um processador criado para rodar joguinhos educativos e navegar em conexões de escadas num computador que parecia um aquário azul é eficiente o bastante para comandar a exploração robótica autônoma em outro planeta. Pois é. Essa conexão espacial consolida de vez o quão avançada era a tecnologia que estava escondida sobre aquela aparência toda lúdica. Mas isso levanta uma reflexão meio incisiva sobre a dinâmica do mercado de tecnologia até os dias de hoje. Durante os anos 90 inteiros, o marketing da Intel convenceu o mundo de que o único indicador de qualidade em um computador era o número de megahertz impresso ali na caixa. Eles vendiam força bruta matemática pura. Sim, a ditadura do clock. Diante desse cenário tão adverso, o sucesso estratosférico de vendas do iMac provou de vez que, para o mercado consumidor de massa, a união simbiótica entre hardware e software, a experiência integrada, vence a força bruta e a ficha técnica nua e crua. Sem dúvida nenhuma. O iMac G3 foi a prova empírica que destruiu o mito dos megahertz no mercado consumidor. A estratégia demonstrou que as pessoas não compram velocidade de barramento de placa-mãe. Elas compram o menor atrito possível entre a intenção delas e a execução da tarefa. Elas querem facilidade. Elas se importam se a máquina parece natural em suas mesas da sala e se elas conseguem ligar e conectar-se à internet em menos de 10 minutos sem precisar consultar um manual técnico gigante. A especificação técnica tornou-se totalmente secundária diante da experiência de uso real. O que amarra perfeitamente todos os fios dessa nossa edição,
O iMac G3 não foi salvo por um acaso caprichoso do destino ou um golpe de sorte. A sobrevivência da Apple e o nascimento de um ícone do design foram o resultado de uma equação altamente deliberada e bem improvável. Uma engenharia de precisão submissa a uma resposta emocional pré-determinada. Cortes super agressivos e dolorosos de tecnologias de legado, como os amados disquetes e portas SCSI. E um líder de produto com uma visão tão intransigente que estava disposto a forçar a evolução da indústria inteira na marra, quer ela estivesse preparada para isso ou não. É o momento exato em que a fundação cultural que daria origem a produtos revolucionários como o iPod e os smartphones modernos foi concretada. O design industrial deixou de ser apenas a embalagem da tecnologia para se tornar a própria tecnologia em si. E isso nos deixa com uma provocação profunda para processar após este nosso mergulho nos documentos. Ao analisarmos o design original do iMac G3, percebemos que o seu grande apelo estava em revelar os seus segredos. A carcaça translúcida convidava os olhos do usuário a investigar o interior. Era possível ver a complexa blindagem metálica que envolvia o monitor de tubo, as soldas das placas de circuito verdes brilhando suavemente ali dentro, os cabos meticulosamente organizados. A transparência dizia, tipo, olhe para dentro. Não é bruxaria insondável, são dezenas de componentes normais trabalhando em harmonia. O computador exibia com muito orgulho a sua engenharia mecânica e eletrônica crua. Havia uma honestidade tátil e visual muito forte ali, né? Mas ao avançarmos as décadas e olharmos para o ápice do design tecnológico contemporâneo, a filosofia tomou o caminho diametralmente oposto. O objetivo final do design hoje é a invisibilidade absoluta. Aparelhos cujas placas-mães são fundidas à estrutura de alumínio, parafusos que foram substituídos por cola de alta resistência comercial. Nada se abre mais. O próprio processamento começa a fugir do nosso toque, escondendo-se na computação em nuvem e em redes neurais que são operadas em fazendas de servidores superdistantes. Tudo isso embalado e escondido atrás de peças perfeitas de vidro preto, impenetráveis, monolíticas, onde a pessoa comum não tem permissão para consertar ou sequer espiar o interior. O mistério substituiu a transparência. A tecnologia foi abstraída até se tornar apenas uma superfície limpa que responde a pequenos toques. Exato. A grande reflexão que se desenha para quem acompanha a série é: ao transformar a engenharia em algo deliberadamente opaco e intocável, ao esconder obsessivamente como as máquinas funcionam por dentro, será que sacrificamos aquela conexão crua e orgânica que a transparência translúcida dos anos 90 gerava? É uma ótima pergunta. Perdemos a faísca de curiosidade ao tornar a tecnologia uma caixa preta inviolável? Ou será que essa invisibilidade fria de hoje, onde o hardware desaparece completamente para deixar apenas o conteúdo de software brilhar, é a vitória final e o destino inevitável daquela mesma engenharia baseada na experiência do usuário que começou lá atrás, naqueles computadores brilhantes e redondos? Fica essa dualidade interessante para mantermos em mente sempre que formos interagir com nossos dispositivos inquebráveis de hoje em dia. Encerramos por aqui essa análise detalhada e esperamos que esses insights